Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje eu fiz um vídeo e agora eu resolvi gravar mais esse vídeo, agora à noite. Eu quero estar falando uma coisa interessante para você. Eu quero falar sobre consciência. Qual que é a maior riqueza de uma pessoa? Quando você sair, você pergunta a uma pessoa, você vai perguntar qual que é a sua maior riqueza? Qual que é a maior riqueza do ser humano? Uns vão falar, a maior riqueza é a saúde, a família, os amigos, ter muito dinheiro, ter uma vida tranquila. Tem várias maneiras da pessoa te responder, né? Outros vão dizer que é a salvação, outros vão dizer que é ter Deus na sua vida, e assim vai. São dezenas de respostas, mas nenhuma resposta talvez vai ser aquela resposta tipo assim, acertar o alvo. Muitas vezes nós fazemos ideias de coisas, maneira da gente estar pensando, estar analisando, mas nós precisamos entender para tudo ter motivo, né? Vou dar um exemplo. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, aí você é neutro, você não sabe nada de Bíblia, aí você começa a ler a Bíblia e você fica com aquela sede, é uma sede assim insaciável, né? Para aqueles que gostam e querem buscar as coisas de Deus, e é gostoso isso, né? Você começa a buscar cada dia, você começa a olhar outros pregadores, você começa a olhar os acontecimentos ao seu redor, e você quer sempre aprender mais um pouquinho. Sim, comigo não foi diferente. E uma coisa que eu tive muita facilidade, eu agradeço muito a Deus, é de memorizar os textos, memorizar as mensagens. E eu fico parando para analisar. Na realidade, nós estamos no século 21. E uma coisa que nos ensinaram é sermos religiosos. Isso mesmo, nós somos religiosos. O que é a palavra religião? A palavra religião é religação. Mas nós não somos, nós somos religiosos. Nós não temos uma religião. Nós somos religiosos. É diferente. A religião é religação. Religiosos é aquela tipo uma salada, né? Católico, espírito, batista, assembleiano. Isso aí as pessoas confundem e falam que isso aí são religião. Não, isso aí são denominações, né? E aí você começa a analisar passo a passo, e quando nós somos muitas vezes apertados por algum texto da Bíblia, algumas perguntas que você não tem resposta, porque às vezes não está na Bíblia, você nem quando na Bíblia, nós sempre apelamos para sair aquela saída básica, saindo pela tangente, de Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas assim, sempre eu memorizei esse versículo para ter resposta. Aí eu tenho resposta para tudo. Eu achava que eu era o blá blá blá, né? Eu tenho resposta para tudo. Quando eu não achava resposta, eu ia para Deuteronômio 29:29. Né? Mas aí eu comecei a analisar o seguinte: nós, na realidade, nós estamos presos dentro de uma matrix. Isso mesmo, nós somos presos dentro da matrix. E eu comecei a descobrir isso de uns tempos para cá, né? Pessoas que pegam a Bíblia, por exemplo, você pega a Testemunho de Jeová, eles pegam um texto da Bíblia, sempre traz uns textos desnorteados. Eu costumo falar que ele pega um texto no Japão, pega um na Europa, pega um outro na China, pega um no Brasil, pega um nos Estados Unidos, é sempre assim, os textos. Pega o versículo, começa a jogar versículo na sua cabeça, os versículos. Mas não tem o texto e o contexto. Quando você começa a conversar com essas pessoas, você começa a levar ele para o texto e para o contexto, aí ele se atrapalha todinho. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre
qual é a maior riqueza do ser humano? Tudo isso é muito importante. A salvação é muito importante, a saúde é muito importante, a família é muito importante, ter uma vida tranquila, uma vida farta é muito importante, você andar num carro dos seus sonhos é muito importante, você ter uma casa do seu sonho é muito importante, mas nada disso é. A maior riqueza do ser humano é a nossa consciência. Se você não tiver consciência que você tem uma família e você precisa cuidar dela, você tem uma família como todo mundo tem. Se você não tiver consciência que um dia você vai se curvar diante de Deus e vai prestar conta de tudo aquilo que você faz aqui, a sua salvação está em risco. Então, a consciência, tudo isso faz parte, mas a base, o centro, o foco é a consciência. Você tem que ter consciência que você precisa ter uma família bem ajustada. Você precisa ter consciência que você tem que ser íntegro, que você tem que ser honesto. Já viu quando a pessoa dá uma rasteira no outro, fala, fulano não tem consciência. Às vezes faz uma coisa errada, nossa, que falta de consciência. Não é assim? As pessoas sempre procuram, quando vai cobrar alguma coisa pesada, sempre toca na consciência. Mas não sabe que a consciência é a maior riqueza nossa. Por isso que eu digo, a maior riqueza nossa é a consciência. Tudo que você está em volta de você, tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, ou faz, ou deixa de fazer, tudo depende da sua consciência. Ter Deus é importante? É. Você tem Deus, você crê em Deus, o diabo também crê em Deus. Só que o diabo sabe que ele já está julgado. Ele crê e estremece. E nós cremos em Deus para quê? Qual é a consciência que você tem de Deus? Você tem consciência de um Deus lá no céu, tão distante de você? Nós temos consciência que Deus existe. Ele existe. Mas muitas vezes, quando você para falar desse Deus, você coloca esse Deus tão distante, ele está tantos quilômetros, milhares de quilômetros, milhões de quilômetros a nossa distância. Ele está lá no céu e você está aqui na terra. Não é assim? Você precisa ter consciência que você foi criado para manter Deus, para reter Deus dentro de você. Então você precisa ter consciência disso. Você não tem que buscar um Deus que está lá no céu. Você tem que encontrar Deus dentro de você. A partir do momento que você não consegue encontrar Deus dentro de você, você está buscando Deus tão distante, ele tem que estar dentro de você. A garrafa é criada para quê? Para manter líquido. O segredo, o mistério da criação nossa, da criação do homem, é reter Deus. Deus criou Adão para quê? Meramente só para ser lá mais um ser humano, mais uma criação? Não. Deus criou Adão para ter comunhão com ele. Só que Adão não teve consciência. O diabo chegou e deu nele a rasteira, que o diabo já tinha caído. O que aconteceu com Adão? Adão perdeu a consciência. Eva perdeu a consciência. Mas Adão tinha que ser responsável. O sacerdote da casa não é a mulher, o sacerdote é o marido, é o homem que é o sacerdote. Se a mulher faz alguma coisa, alguma besteira, alguma coisa errada, o homem é o sacerdote. A carga é sua. A carga vai cair nas ombros do homem, não da mulher. O homem é o sacerdote da casa. Agora, a mulher tem suas responsabilidades também. O que está escrito? A mulher sábia, ela edifica a casa. Ela tem que ter consciência que ela tem que ter sabedoria para edificar, para conduzir uma casa, para ajudar os filhos, conduzir os filhos, para ter uma boa educação, né? Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, né? Porque nós estamos vivendo a era do século XXI agora, que as pessoas levam o filho para a escola e acham que os professores são obrigados a ensinar os filhos. Por isso nós estamos nessa perdição, o mundo está essa coisa que está aí. Por quê? A educação, ela não vem da escola, a educação, ela vem do berço, ela vem de dentro de casa. O pai, a mãe, que tipo de educação que você está dando para o seu filho? Qual é a consciência que você tem de dar uma boa educação para o seu filho, dar um bom ensinamento para o seu filho? O seu filho, quando vai para a escola, ele tem que ter consciência, você tem que passar a consciência para ele, que ele está indo ali para ele aprender. Ele não está indo ali para brincar, ele não está indo ali para afrontar a professora, ou para brigar com os coleguinhas. Não, ele está indo para a escola para quê? Ele está indo ali para aprender. A educação quem dá é você, não é a escola. A educação dá ensinamento. Ensinamento dos livros, ensinamento. Isso é um conjunto. Ele aprende em casa,
vai aprender também na escola como conviver no meio de um grupo de pessoas, e vai viver no meio de grupos. Então, essa consciência do seu filho, essa consciência, você tem que formar essa consciência nele, aonde? Dentro da escola. Não, é dentro da sua casa. É você que tem que formar a mentalidade, a consciência do seu filho. Para quê? Ele tem que ter consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Né? As pessoas, quando falam assim, criança, quantos anos uma criança deve batizar? Né? Porque as pessoas hoje batizam criança. Nossos irmãos católicos, eu não tenho nada contra católicos, isso é problema de cada um. Mas é a forma de passar o carro na frente dos bois. A última ordem de Jesus, nós precisamos ter consciência da última ordem de Jesus. Qual foi a última ordem de Jesus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Olha a seriedade. A toda criatura e não filho. Você precisa ter consciência que você não é filho de Deus. Você é criatura de Deus. Jesus não mandou pregar para filho, mandou pregar para criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, quem tiver consciência da fé, de crer, será salvo. Quem não crer, será condenado. Isso o quê? Consciência. Você tem que ter a consciência que você crê. Se você não tiver consciência, você não crê. Você tem que ter consciência que você precisa crer. Se você não crer, você vai perecer. E você vai perecer no inferno. Por quê? Porque você não crê, você rejeita. Então a consciência é tudo. A consciência é tudo. Se você tiver uma boa consciência, você pensar antes de fazer as coisas. Nós somos muito afoitos. Muitas vezes nós perdemos tantas coisas, jogamos tanta coisa fora. E quando você olha, e aí tem aquele detalhe, nós erramos e costumamos, já é uma coisa lá de Adão e Eva, querer transferir a nossa culpa, nosso erro para outra pessoa. Foi fulano que errou, não foi eu que errei. Não, a culpa é dele. Nós nunca assumimos nosso erro. Isso é o quê? Isso é falta de uma boa consciência. A consciência que nós devemos ter é que com Deus, na presença de Deus, você é tudo. Sem a presença de Deus, você não é nada. Então você tem que ter consciência que você precisa reter Deus dentro de você. O que Paulo disse? Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Eu vou lá para a igreja porque eu vou encontrar Deus. Que consciência sua é essa? Você não vai para a igreja para encontrar Deus. Você tem que ter consciência que Deus tem que estar dentro de você. Você vai para a igreja para compartilhar esse Deus que está dentro de você e está dentro do seu irmão. Dentro da sua irmã, você vai lá para compartilhar esse Deus. E naquele grupo ali você vai aprender coisas novas. E nesse grupo, quando há comunhão, Deus vai operar. Opera de uma forma maravilhosa, uma forma tremenda. Aí vem o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. A operação de milagre, cura. Eu tenho o dom de cura. As pessoas falam aí, olha só, eu tenho o dom de cura. Você tem mesmo o dom de cura? Vamos lá. Quando Jesus fala, ide, ele está dando uma ordem. Ide por todo mundo. Você tem que ter consciência que você tem que fazer isso. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E ele fala mais. E colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Jesus curou? Curou. Jesus deu vista ao cego? Deu. Jesus ressuscitou morto? Ressuscitou. Ele falou, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará as maiores. Você pode fazer as mesmas obras de Jesus. Você tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência que se você chegar no enfermo, agora não adianta você chegar lá no enfermo e ficar lá batendo, orando lá em cima dele 1 hora, 2 horas, não adianta nada. Você primeiro tem que mostrar para ele que ele tem que ter consciência da fé. Aí você vai juntar a sua fé com a dele e ligar. A sua fé é a dele. E quando você liga a sua fé com a dele, você ligou, aí o Deus que está dentro de você, e ele colocou na mente dele que ele precisa de ter esse Deus, ele precisa de reter Deus dentro dele,
Aí o que vai acontecer? Você retém Deus, ele começa a reter Deus, o que vai acontecer? Esse Deus que está dentro de você vai ficar dentro dele, vai entrar nele também. E aí vai operar o milagre. Canceroso vai ser curado. Pode ressuscitar até morto. Pode. Se você tiver fé. Aí, se tiver um grupo de pessoas, você tiver fé. Agora, antes de você fazer uma oração para ressuscitar um morto, você tem que ver uma coisa também. Você tem que saber se é de Deus. É o caso da enfermidade. Às vezes você vai orar para uma pessoa, a enfermidade é para a morte mesmo. A enfermidade, Jesus falou, tem enfermidade que é para a morte e há enfermidade que é para glorificar o nome do Pai. Quando a pessoa é curada, o nome de Deus é glorificado. Ele falou, glória a Deus, louvado seja Deus, fulano foi curado. Mas às vezes, Deus pode não curar. É sempre assim. Por quê? Porque aquela enfermidade é para Deus chamar a pessoa. Você tem que levar a pessoa, nesse caso, a consciência que ele precisa de Deus. E se ele partir sem Deus, ele está perdido. Ele tem que ter consciência que ele vai encontrar com Deus na hora que ele sair daqui. Uma consciência que nós temos que ter consciência. A sua casa não é aqui na terra, a sua casa é no céu. Aqui você é um viajante. Eu sou viajante aqui na terra. Temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência que quando nós sairmos daqui, tem duas casas nos esperando. A casa que você saiu, que é do céu. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você se passa a ser filho de Deus e não mais criatura. Agora tem duas portas. Vai depender da maneira que você vai levar a sua vida aqui. Você vai encontrar duas portas quando você partir. A porta do céu e a porta do inferno. E essa escolha você vai ter que ter consciência, que você tem que ter consciência que você tem que escolher aqui, antes de você sair daqui. Que quando você sair daqui, a não escolha é uma escolha. Então você precisa ter consciência disso. Se você partir daqui sem essa escolha, e você está em cima do muro, sabe para onde você vai passar a eternidade? No inferno. É simples assim. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? É a palavra, não sou eu. É a palavra de Deus. Então você precisa ter consciência disso. Você precisa ter consciência que quando você sair daqui, você vai encontrar duas portas. A porta do céu e a porta do inferno. E essa consciência que eu estou tentando passar para você agora, é que vai te conduzir uma porta ou a outra. Vai depender de você. Se você tiver consciência que você precisa de Deus, que através de Deus, que você reter Deus dentro de você, aí você vai ter consciência que você precisa de Deus, que você precisa ter uma família bem ajustada, você tem que ter consciência que você tem que ser honesto com as pessoas, você tem que ter consciência de tudo. Você não vai ficar dando rasteira, filho de Deus não sai dando rasteira, passando as pessoas para trás, enganando, sendo enganado, traindo, sendo traído. Isso aí é uma falta de consciência. Não tem consciência do perigo das coisas de Deus. Você precisa ter consciência disso. Amém? O caminho é por aí. A maior riqueza do homem não é milhões no banco, não é salvação, não é família. Isso tudo faz parte, mas a maior riqueza é a sua consciência. Tudo que você vai fazer, examina a sua consciência. Vou fazer isso, mas isso aqui vai agradar a Deus? Isso não vai me afastar da presença de Deus? Isso não vai tirar Deus de dentro de mim? Porque nós podemos entristecer o Espírito Santo e ele sai de dentro de nós. Por causa do quê? Por causa dos seus atos. Da sua falta de uma boa consciência. Deus é luz. Deus é luz. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Você tem que ter consciência disso. Amém? Então a boa consciência vai te conduzir você ao seu lar eterno. E a sua não consciência pode também te conduzir à eternidade no tormento eterno do inferno. Porque aqui, a nossa média de vida aqui é 60 anos, 70 anos. O que passa de 70 para chegar a 100, mas os melhores são infarto e canseira. A Bíblia fala isso. A média de vida do homem hoje é 70 anos. O que passa de 70, os melhores dias são infarto e canseira. São os problemas da vida. Nós temos que ter consciência disso. Amém? Que o Senhor possa te iluminar a sua mente
e trazer uma boa consciência que você precisa, primeiro de todas as outras coisas. Antes de Deus, antes de tudo, você precisa ter a consciência. Deus te dá uma consciência para você ter o resto. Através da consciência, você vai adquirir tudo que você precisa. Com a ajuda de Deus, com a ajuda desse Deus que você vai reter dentro de você. Agora, tem muitas coisas que nós pedimos a Deus e você não vai receber. Não é porque Deus é ruim. Eu conheço muitas pessoas que começou a pedir a Deus as coisas. Quer um exemplo? Às vezes Deus dá um carro zero para uma pessoa. Carro zerado. Aí sabe o que acontece? Aí fica tão feliz, em vez daquele carro virar uma bênção na vida dele, vira uma maldição. Em vez de ele usar aquele carro ali para ajudar as pessoas, ou para ir para a presença de Deus, para estar orando, outras coisas, muitas vezes ele pega aquele carro, o diabo pega e coloca os banquetes na frente dele. E ele vai pegar aquele carro e vai para a prostituição, vai para o adultério, vai para as coisas que não prestam. Aí o que aconteceu? A falta de consciência dele, a bênção virou maldição na vida dele. Então nós temos que ter consciência de não deixar a nossa bênção virar maldição. Amém? Pensa nisso com carinho. Busca a orientação de Deus, põe o seu joelho no chão, começa, Senhor, me dá uma consciência boa, eu quero ter consciência de todas as coisas. Antes de você fazer qualquer coisa, examine-se. Inclusive, na hora que a gente vai tomar ceia, tem um texto muito importante lá em 1 Coríntios, capítulo 11, fala assim, examina-se o homem a si mesmo. Examina-se o homem a si mesmo. Você fazer uma autoanálise, você fazer uma retrospectiva, como que você está, para você participar da ceia. Isso aí não é só na ceia, isso aí pode ser seu dia a dia, você fazer um autoexame. Levanta de manhã, você vai levantar de manhã, Senhor, cuida do meu dia, me ajuda, me abençoa. Não deixa que eu cometa os mesmos erros de todos os dias. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine. Examina-se. Amém?